Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Mônica, do Espaço Astrolábio Centro Terapêutico, e eu estou aqui novamente com o Alexandre, que trabalha com o Theta Healing, uma técnica de equilíbrio energético, de superação de crenças limitantes, e a gente já falou um pouquinho isso no outro vídeo, né? E eu vim aqui hoje para contar um pouco da minha experiência que eu passei com você, né, Alexandre? Isso. De nada como falar um pouquinho da gente, né? Isso, da experiência, né? De como foi. O que aconteceu. Então, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção no momento que eu estava sendo trabalhada foi esse espaço meditativo, né? Como você disse aquele dia, né? Quando a gente conversou um pouco. Realmente é um momento de interiorização, que a gente fica lá dentro com a gente, no contato, e a gente vai, assim, tendo insights. Assim, eu sou uma pessoa muito reflexiva, né? E eu percebi que esse processo ele vai começando a clarear, você vê que uma coisa está relacionada com outra, você fala, nossa, poxa, você começa a sentir mesmo no seu campo, né? Quando alguma coisa tem mais a ver, aquilo fica mais brilhante, assim, fica mais forte. Fica mais claro, clareia. Na energia, né? E como eu tenho uma facilidade de ver, assim, tenho já uma clarividência, eu fui percebendo, assim, o quão forte que é isso, né? Naquela hora que você chama a gente para esse campo da... É importante deixar claro que na sessão que a gente fez, nem sempre isso acontece, mas a gente fez o processo meditativo completo, né? O que a gente costuma falar, eu subi e levei você junto. Então, a gente fez o processo meditativo todo, né? Para chegar até o plano do Criador, é sétimo plano, e para chegar até o estado Theta. Né? Então, a gente fez esse processo, e aí quando a gente chega nesse processo, eu peço sempre para você ficou o tempo todo de olho fechado, para você ficar totalmente conectado ali. Né? Eu subo e estou conectado também, mas em momentos eu abro o olho. Né? A gente costuma falar que a gente fica entre beta e teta, porque quando a gente está falando, a gente está em beta. Quando a gente se conecta, a gente está em teta. A gente fica nesse beta-teta, mas você está o tempo todo em teta. Né? Então isso é muito mais legal. E cria essa sinergia, essa ressonância quântica, cria essa conexão. Né? Então é muito importante porque, ao mesmo tempo que eu, como curador, preciso acessar as suas informações, né? Eu peço exatamente que você receba as informações que são pertinentes para eu poder te ajudar. Então tem algumas sessões que as pessoas realmente acessam informações que não são muito felizes, não são muito alegres, mas são informações importantes. Para ressignificar, né? Ressignificar, exatamente, porque, por exemplo, todo choque, trauma é um sentimento que a gente cancela com o Theta Healing. A gente cancela esse choque e trauma. E é impressionante, assim, se você toca num ponto que a pessoa realmente fica muito emocionada, você pede permissão, você me permite cancelar esse choque e trauma dessa cena, liberar isso, né, em todos os seus níveis de crença, né, e substituir isso, que seja por tranquilidade, por paz, né, para você trazer, calma, a pessoa, na hora, ela fica. Então você sentiu exatamente isso, você teve, né, vieram informações para você. Vai vindo clareza, né? Você começa a perceber a inter-relação das coisas, né? Isso. E aí quando tem alguma coisa que ainda parece que não resolveu totalmente, fica como se fosse um espaço aguardando para vir uma nova informação, assim. Aí de repente vem um esclarecimento, e às vezes até de coisas que você foi perguntando, né? E essas perguntas são importantes, porque elas vão te levando para um outro lugar que você não tinha aprofundado tanto. Exatamente. Porque, às vezes a gente até sabe das coisas, mas ir aprofundando mais, entrando mais em contato. Né? Então eu percebi isso, que favorece assim, esse mergulho, né? Essa consciência que vai mergulhando no campo. E eu vi como essa energia é forte, assim, porque quando eu percebi que eu estava subindo, né? Eu senti assim a expansão mesmo da minha energia, assim, é uma coisa que é gostoso, assim, é como que um convite, como você falou, uma energia maior aí que fica nos apoiando nesse momento. Quando a gente chega nesse plano, até onde a gente vai, né, a energia desse plano, desse espaço é a energia do amor incondicional, né? E essa é uma energia muito poderosa. É a energia que está em tudo. Né? É a energia que está em tudo. Então quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é receber essa energia em cada átomo do nosso corpo, em cada célula do nosso corpo. Então, por isso que é muito forte esse empoderamento
E eu costumo falar muito para as pessoas assim, que bastou um único contato com essa energia, isso já starta um processo na pessoa de muita mudança, muito empoderamento. Eu sei que tem gente que não gosta da palavra empoderamento, mas é puro empoderamento. Né? Eu já atendi muitas pessoas e em muitos casos a pessoa fica, foi legal, foi interessante, tal, não sei o quê. Aí você vai acompanhar a vida da pessoa, a pessoa tomou rumo na vida, a pessoa realmente assumiu o que ela veio fazer, ela largou o trabalho, largou coisa que não interessava, mudou o comportamento, você vê que a pessoa tomou um poder. É um direcionamento que a alma vai fazendo maior, né? Eu percebi que depois da sessão a energia ela não para, né? O que eu percebi que a energia continua a elaboração, a percepção e te leva para lugares assim que você vai esclarecendo, né? Aquela condição. Por isso que é muito legal, eu falo para todo mundo, por isso que o legal mesmo do Theta Healing, passar por uma sessão é muito poderoso, passar por algumas sessões é muito poderoso. As pessoas perguntam, uma sessão resolve? Depende muito, não tem como falar, né? Uma coisa que a gente, um comando que a gente dá em praticamente toda a sessão do Theta Healing é que a pessoa sabe reconhecer a cura imediata, né? A resolução imediata de uma questão, de um problema. Sim. Porque isso acontece, né? Acontece e acontece mesmo, né? Então é muito importante ter essa condição. Mas pessoas assim falar, vai mudar minha vida em uma sessão? Não posso falar isso, porque acima de tudo, que é muito importante deixar claro aqui, não sou eu que estou fazendo o trabalho. Tá? Quem faz esse trabalho é o Criador, essa é a energia, é Deus, Jesus, lá como a pessoa prefira dar o nome para essa energia, para essa força maior, mas é essa força que atua. Né? Então, a gente é só instrumento. Qualquer técnica, né, energética. A gente, né, porque quando eu dou o comando, principalmente quando eu estou testemunhando o comando, né, eu saio do meu campo, né, conecto com o meu superior e aí eu entro no espaço da pessoa e eu vejo a energia vindo, fluindo, saindo, seja o que for, mas aquela energia não é energia, a energia não passa por mim. Né? Não é isso, é uma energia muito pura, né? Então assim, o que acontece, muita pessoa faz uma sessão, ela descobre um monte de coisa na vida dela, ela quer fazer outra, quer fazer outra, quer fazer outra, mas o que eu ia falar é que o mais legal disso mesmo é fazer o curso, porque quando você faz o curso, você aprende a técnica, e aí você se abre para essa energia, e essa energia começa a fluir dentro de você, e você sabe como caminhar com ela, você sabe como se trabalhar. É como um amigo que agora está junto com você. Exatamente. E a gente está precisando muito ultimamente disso, né? Sim. Das pessoas em geral, assim, eu vejo no consultório, né? As pessoas estão precisando de recursos internos mesmo para, na hora que acontecer uma questão, saber como lidar, né? Saber como se posicionar de uma forma mais leve, né? Porque, assim, tá havendo muita mudança no planeta, então tá solicitando as pessoas, né, se encontrarem mais, se descobrirem, se superarem, né? O que eu costumo falar é trazer a força para dentro, porque a força está externa, tá todo mundo, né, principalmente com essa coisa toda de mídia social, rede social, né, eu ser aprovado, eu ser amado, né, as pessoas me amarem, as pessoas me aprovarem, as pessoas me acolherem, as pessoas serem carinhosas comigo, as pessoas cuidarem de mim. Então no Theta Healing a gente troca tudo isso fora pelo interior. As pessoas vão te amar, vão substituir pelo amor próprio. Né? Você não fica dependente. É lógico que é gostoso ser amado, ser acolhido, mas você deixa de ser dependente. Exatamente. Né? A sua felicidade deixa de depender do outro. E passa, né? Tem uma coisa que tem uma situação que acontece muito, assim, principalmente com pessoas de mais idade, têm filhos, esse tipo de coisa. As pessoas se sentem muito responsáveis, né? Pelos filhos, principalmente quando são filhos grandes até, né? As pessoas já estão com uma idade, já é adulto, mas tá lá, e a pessoa lá morrendo de preocupação e tudo mais. E a pessoa, mas o que eu posso fazer pelo meu filho? Eu falo para as pessoas, pelo seu filho você não pode fazer nada, o que a gente vai fazer é por você. Porque você tem que entender que você é responsável por você. Que não adianta você querer se sentir responsável. Essa questão de você se sentir responsável pelo seu filho, isso é culpa. E a gente vai resolver isso com o Theta Healing. É uma coisa que foi tão colocada, né, internamente no inconsciente. Sim, isso é um mecanismo muito comum. O tempo todo. Hoje mesmo, né, no consultório eu atendi uma mãe de uma adolescente, né, que fez uma opção diferente do que era o valor dela e é uma opção dela, né, só que a gente está trabalhando porque tinha um sofrimento aí. Exatamente. Né, e esse sofrimento
Não ajuda em nada, né? Não ajuda, não traz nada. Não traz, né? E é legal no Theta Healing porque a gente encontra padrões muito, muito complexos, né? Em um curso que eu estava dando, eu encontrei um padrão em uma pessoa, ela tinha um filho com questões complexas de comportamento, mas uma pessoa já de idade, né? A pessoa já mais velha. E aquilo atrapalhava completamente a vida dessa pessoa, completamente a vida dessa pessoa. E quando eu fui fazer a leitura, me veio tão claro que existia um padrão de que aquela pessoa, ela precisava ter alguém que fosse dependente dela. Então ela tinha que ser responsável por alguém que dependia totalmente dela. E aí para mim ficou claro que esse comportamento do filho, ele era totalmente relacionado, era um reflexo do comportamento da mãe. Sim. E a gente procurou trabalhar exatamente esse ponto nela. Desconectar, né? Para desconectar. E aí me veio muito claro que se a gente trabalhasse isso aqui, a gente ia resolver a vida do filho. O filho ia se desconectar da mãe. Ia se conectar com ele. Porque é um padrão muito, muito, muito comum, né? A gente vê isso nas famílias, né? É muito presente esse tipo de coisa. Então, assim, a gente encontra essas relações, né? Dá para trabalhar muita coisa. Né? Dá para trabalhar muita coisa. O interessante do Theta Healing é que você passa a ver padrão em tudo. E você, na hora que você vê, todo mundo que você está conversando, você está pensando nas crenças que aquela pessoa tem, nos padrões que aquela pessoa tem. Vai e é muito ficar mais claro, né? E eu falo muito para as pessoas, né? Isso foi o começo da minha vida, porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre entendi, o meu sentido empático sempre muito, muito, muito forte. Eu não entendi o que era isso. Eu sempre senti o que as pessoas sentiam. E ao mesmo tempo que eu senti o que as pessoas sentiam, eu tinha uma necessidade de procurar trazer, né, uma visão para as pessoas, né? Olha, existe um outro caminho. Sim. E eu me encontrei completamente com o Theta Healing, foi porque foi uma técnica que me trouxe todo o poder para usar a força dos sentidos psíquicos, para fazer essa leitura, para fazer esse entendimento, e me trouxe uma ferramenta para fazer o trabalho de crença, para substituir isso nas pessoas. Muito bom. Então eu te agradeço novamente, né? Eu que agradeço a oportunidade. E aí a gente está disponível em outros momentos para trazer outras oportunidades de casos, né? De experiências, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Com certeza. Legal. Então, até a próxima. Muito obrigada. Gratidão.